O pânico tomou conta de Israel quando o Irã lançou mais uma grande salva de mísseis durante a noite. Especialistas militares relatam que mais de 100 mísseis balísticos foram disparados contra Israel. O efeito geral, é claro, é difícil de verificar, mas em termos de imagens de vídeo e relatos vindos tanto da mídia independente quanto da grande mídia ocidental, os danos estão se tornando mais generalizados. Apesar do fato de que o Irã provavelmente está lançando menos mísseis agora do que no início da Operação Verdadeira Promessa 3, os impactos estão se tornando mais difíceis de conter e mais precisos. Vimos isso em Haifa, onde há vídeos mostrando incêndios espalhados por toda a cidade. Em particular, as refinarias de petróleo e usinas de energia localizadas lá. Imagens e vídeos mostraram que ocorreram apagões. E Israel também está relatando isso. Agora, Israel, é claro, coloca todos os seus colonos em estado de frenesi, com sirenes alertando-os para correrem para abrigos antiaéreos quando mísseis se aproximam. Vimos isso com o Iêmen, o Hezbollah, etc., em fases anteriores desta guerra. Agora, com o Irã, isso está acontecendo com maior frequência. Mas o Irã advertiu todos os colonos a deixarem Israel. Por quê? Porque o Irã sabe onde esses abrigos antiaéreos estão. E vimos imagens do próprio Israel mostrando que abrigos antiaéreos também foram atingidos. Assim, o Irã aumentou sua escalada contra Israel, em grande parte porque Israel continua a atacar prédios residenciais, áreas civis e até hospitais no Irã. O Irã está relatando que 224 civis foram mortos. Só em Israel, durante a noite, pelo menos 9 israelenses foram mortos pelo bombardeio de mísseis do Irã. Agora, não foi apenas Haifa que foi atingida. Haifa tem recebido a maior parte dos relatos e imagens, devido à importância de atingir a estação de energia, mas Tel Aviv continua em chamas. Prédios residenciais foram atingidos, em grande parte porque sistemas de defesa aérea estão localizados dentro e ao redor desses edifícios residenciais. Também vimos que no aeroporto Ben Gurion, uma coluna de fumaça surgiu, provavelmente porque o Irã atingiu o local com mísseis balísticos. E não só isso, mas o deserto de Negev, que abriga a instalação nuclear de Dimona, assim como a base aérea de Nevatim, foi alvo de intenso ataque. Israel está tentando censurar as imagens e vídeos que estão saindo de lá. Mas vimos que os sistemas de defesa aérea israelenses estão ficando visivelmente exaustos, com os sistemas de defesa aérea na área da base aérea de Nevatim sendo ativados e falhando em atingir seus alvos. Isso levou a situações em que esses sistemas de defesa aérea acabam atingindo a si mesmos, caindo para sua destruição final e sendo destruídos após errarem seus alvos pretendidos. O Irã também está mirando nas baterias de mísseis Patriot. Vimos algumas sendo destruídas nesse ataque noturno. Muitos especialistas militares dizem que esta é a maior devastação que Israel já enfrentou. O pânico agora é generalizado. Vimos Netanyahu ir a Fox News, e o que ele disse? Bem, ele disse que não só o Irã está tentando matar Donald Trump, mas que Israel e Benjamin Netanyahu são parceiros menores dos Estados Unidos. E ele enfatizou repetidas vezes que os Estados Unidos precisam entrar nessa guerra ao lado de Israel de forma mais completa. Você acabou de dizer que o Irã tentou assassinar o presidente Trump 2 vezes. Você tem informações de que as tentativas de assassinato ao presidente Trump vieram diretamente do Irã? Por meio de proxies, sim. Por meio da inteligência deles, sim. Eles querem matá-lo. Veja, ele é o inimigo número 1. Ele é um líder decisivo. Ele nunca seguiu o caminho que outros seguiram, de tentar negociar com eles de uma forma fraca, basicamente dando a eles um caminho para o urânio enriquecido, o que significa um caminho para a bomba, recheando isso com bilhões e bilhões de dólares. Ele pegou esse acordo falso e basicamente o rasgou. Ele matou Qasem Soleimani. Ele deixou muito claro, inclusive agora, que você não pode ter uma arma nuclear, o que significa que você não pode enriquecer. Ele tem sido muito contundente. Então, para eles, ele é o inimigo número 1.
Olha, eles também tentaram me matar, mas eu sou o parceiro júnior dele. Eles entendem que o presidente Trump é uma grande ameaça aos planos do Irã de transformar armas nucleares em armas e usá-las. Quando você informou ao presidente Trump que iria lançar esses ataques? Olha, estive em contato constante com o presidente Trump. Nós nos conhecemos há muitos anos. E, obviamente, informamos nossos amigos americanos e o presidente Trump, nosso grande amigo, com antecedência. Informamos, sim. Ele sabia disso, claro. Quero dizer, houve relatos de que o presidente Trump meio que ajudou você a alcançar sua surpresa estratégica ao pedir publicamente que você não atacasse, quando ele já sabia que você havia decidido fazê-lo. Então, vocês estavam coordenando de perto com os Estados Unidos durante todo esse processo. Olha, estamos totalmente coordenados, mas entenda que a América, sob o presidente Trump, tomará as decisões que forem melhores para a América. Trump will make the decisions that are best for America. That's the way it is. He understands that I, as the E é assim que as coisas são. Ele entende que eu, como primeiro-ministro de Israel, o único Estado judeu, devo tomar as decisões que são importantes para a sobrevivência do meu país. E ele fará o que for melhor para os Estados Unidos. Então, o desespero está se tornando mais profundo. Vemos os Estados Unidos enviando seus aviões-tanque e suas aeronaves para a região. Há muitos relatos, para quem acompanha as imagens de vigilância da atividade desses voos, de que eles estão indo dos Estados Unidos em direção ao Oriente Médio. Provavelmente para que, caso os Estados Unidos escalem e decidam se juntar, estejam prontos para isso. Então, é a situação. Agora, muitos relatos também indicaram que Israel não tem capacidade de munição para destruir não apenas as instalações nucleares do Irã, mas também não tem capacidade para eliminar onde estão localizados os estoques de mísseis deles, porque estão profundamente nas montanhas, muitos deles subterrâneos. Somente as bombas Bunker Buster Moab, que os Estados Unidos, se você se lembra, testaram no Afeganistão durante o primeiro governo Trump, podem potencialmente romper os estoques ocultos do Irã. Portanto, a situação para Israel está se tornando mais grave. A ideia de que Israel é invencível, por exemplo, foi completamente destruída. Os israelenses não estão seguros. Eles estão sendo alertados para sair. E os vídeos de Haifa, os vídeos de Tel Aviv, as imagens dos mísseis do Irã atingindo Israel com força, e a cada dia pelo menos 100 deles estão sendo lançados, mostram que as capacidades do Irã estão de fato intactas e bastante fortes. Agora, o ex-general da Guarda Revolucionária Islâmica, acredito que seu nome seja Rezaei, disse que o Irã ainda nem utilizou seus estoques mais recentes de mísseis hipersônicos. Alguns dizem que mísseis hipersônicos não foram usados de forma alguma. Então o Irã está afirmando que nem sequer usou suas armas mais novas, que causariam ainda mais danos e seriam ainda mais difíceis de neutralizar pelo ar. Portanto, é bastante óbvio que se as cenas em Haifa, em Tel Aviv, Bnei Brak e em muitas dessas cidades israelenses e áreas ao redor de Tel Aviv, incluindo o centro de Israel, no deserto de Negev, servirem de indicação, isso mostra que os sistemas de defesa aérea de Israel estão exaustos. Até Donald Trump relatou várias vezes, e isso é um desenvolvimento interessante, que, por um lado, ele disse que os Estados Unidos poderiam se envolver de forma mais direta nesse conflito. Por outro lado, ele disse que Israel e Irã terão que chegar a um acordo. Como eu entendo isso, ele está dizendo, primeiro, que a situação é grave para ambos os lados. Claro, ele nunca vai afirmar que é apenas o lado israelense que está sofrendo mais com isso. Um acordo terá que ser feito, o que mostra que talvez os Estados Unidos não tenham grande interesse em se envolver, e há um grande debate sobre se isso vai acontecer. Alguns acreditam que os Estados Unidos já estão envolvidos nessa guerra. Eu, pessoalmente, concordo com isso. Sabemos que o governo Trump sabia de tudo isso, que eles estavam fazendo várias manobras de distração para preparar o lançamento de Israel. Eles enviaram armas adicionais. Sabemos que os petroleiros estão em plena atividade e partindo para o Oriente Médio.
Também sabemos que Israel não pode sobreviver sem a ajuda dos Estados Unidos em qualquer parte de qualquer conflito em que esteja envolvido, seja em Gaza, no genocídio, no que aconteceu no Líbano, na Síria, etc. Poderíamos continuar indefinidamente. A situação é que os Estados Unidos já estão envolvidos, e precisamos entender isso a partir dessa perspectiva. Também devemos observar que o governo Trump tem uma decisão muito difícil a tomar neste momento. O governo Trump precisa decidir se vai proteger Israel e defendê-lo ao máximo, sabendo que, eventualmente, os sistemas de defesa aérea de Israel ficarão tão exauridos que o país ficará indefeso. E isso provavelmente será inaceitável para os Estados Unidos. Mas, como eu disse, se os Estados Unidos entrarem na guerra de forma mais ampla, terão que correr o risco de sofrer perdas potencialmente catastróficas, especialmente do ponto de vista da opinião pública. Seja um destroyer naval americano sendo atingido por um dos novos mísseis hipersônicos do Irã, que são incapazes de ser interceptados por sistemas de defesa aérea, ou seja, aeronaves americanas sendo abatidas como os F-35, que já foram abatidos pelo Irã até agora, do lado israelense. Então, esses são os riscos que os Estados Unidos precisam considerar ao ponderar se devem ou não realizar uma intervenção em grande escala contra o Irã. Agora, em outro relatório, foi observado que Donald Trump rejeitou o plano de assassinato proposto por Israel em relação ao Ayatollah Ali Khamenei. As informações são de que Israel tem um plano definido e o objetivo de matar o Ayatollah. E essa é uma tentativa de assassinato, é claro, para eliminar a cabeça da cobra, como Israel veria, da liderança do Irã, e realmente se comprometer e ter sucesso no projeto de mudança de regime. Dizem que Donald Trump rejeitou essa tentativa. Agora, isso, na minha opinião, é claro, fake news em muitos aspectos. Se Israel tem um plano para assassinar grandes lideranças, como já fez com a Guarda Revolucionária Iraniana, por exemplo, então os Estados Unidos não só estarão envolvidos, como certamente vão dar o sinal verde e a autorização para isso. Agora, isso pode muito bem ser uma distração, assim como toda essa operação, todo esse ataque agressivo ao Irã tem sido. Como relatos na mídia israelense indicaram, os Estados Unidos não só estavam usando negociações com o Irã para adormecer o país, como alegam, a fim de que Israel se preparasse para esse ataque. Mas, na conversa que o governo Trump teve com Netanyahu, por exemplo, houve relatos de que, enquanto Trump afirmava ter rejeitado o desejo de Israel de atacar o Irã, ele disse: "Vocês não podem fazer isso agora." Na prática, os Estados Unidos estavam secretamente dando sinal verde para esse último ataque e usando a mídia para promover uma negação plausível, fazendo com que o Irã relaxasse e não conseguisse responder a esse ataque que acabou ocorrendo, acredito, em 11 de junho. Então agora estamos no 4º dia dessa guerra e já podemos avaliar qual foi o impacto disso. E o impacto, claro, é imenso, pelo fato de que a imagem, o retrato e a identidade de Israel como uma força invencível na Ásia Ocidental, claro, totalmente apoiada pelos Estados Unidos, foram completamente penetrados, totalmente demolidos e totalmente destruídos neste momento. Estamos vendo imagens, e a mídia israelense e autoridades israelenses também estão reconhecendo isso. São eles que estão principalmente promovendo essa ideia de que as capacidades do Irã e os danos que seus mísseis causaram a Israel são de grande alcance e devastadores. Vemos prédios destruídos, vemos grandes áreas de Tel Aviv completamente destruídas por esses mísseis balísticos lançados do Irã. Há até alguns israelenses afirmando que o Irã está transformando-os em Gaza. Então, o nível de medo, o nível de pânico que vemos em Israel, e claro, os Estados Unidos por trás, demonstrando, é um indicativo de que os ataques do Irã não são apenas eficazes, mas realmente estão colocando tanto Israel quanto os Estados Unidos contra a parede. Então, neste momento, o que Israel está fazendo é recorrer a táticas muito antigas,
E toda sua operação está baseada em mudança de regime. Assim, enquanto o Irã tenta estabelecer uma dominância na escalada e superioridade na dissuasão sobre Israel ao atacar com força, principalmente alvos militares, e claro, áreas ao redor desses alvos militares, Israel, durante a noite e nas últimas 24 horas, tem recorrido a sabotagem e terror. Carros-bomba explodiram, tendo como alvo policiais e forças de segurança iranianas, que estão à procura dos espiões e agentes que realmente estão causando estragos dentro do Irã. Essa tem sido, na verdade, uma das grandes forças de Israel. Essas operações secretas, que provavelmente permitiram a Israel realizar o primeiro ataque surpresa contra o Irã. Vemos que o Irã intensificou sua busca por agentes do Mossad e outros que estão espalhados pelo país, trabalhando com Israel, para realizar essas operações de sabotagem. E claro, o maior de todos, que agora está sendo divulgado na mídia ocidental e na mídia israelense, é que eles têm um plano, com assistência dos Estados Unidos, veja bem, para assassinar o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei. Não só isso, mas Israel está reivindicando superioridade aérea sobre o Irã. Claro que em certos aspectos, Israel realmente possui e tem utilizado suas capacidades para atacar alvos civis no Irã. Vemos prédios sendo alvo repetidas vezes. Sabemos que muitas crianças morreram. O Irã afirma que até agora, 224 iranianos foram mortos e que em alguns desses ataques a prédios residenciais, de 20 a 30 pessoas estão sendo mortas em um único ataque. Israel está ficando mais desesperado no fronte militar, porque, nesse ataque surpresa, o que deveria ter acontecido era que Israel deveria ter atingido não apenas todas as instalações nucleares do Irã, mas também deveria ter destruído grande parte das capacidades militares do Irã. E tudo isso falhou. Embora tenha havido algum dano a algumas das instalações nucleares, Fordo e algumas das mais importantes permanecem intactas. E claro, vemos que as capacidades militares do Irã, seus sistemas de mísseis, estão profundamente embutidas nas montanhas do Irã, subterrâneas, e não podem ser alcançadas pelas munições israelenses. Todos os indícios são de que se Israel tiver alguma esperança de alcançar esses estoques de mísseis e munições, eles vão precisar que os Estados Unidos entrem e, essencialmente, lancem bombas Moab Bunker Buster, que são a arma mais poderosa que os Estados Unidos têm à disposição, que não é nuclear. E essa será a única opção que Israel tem neste momento. Agora, os Estados Unidos ainda não concordaram em entrar na guerra nessa capacidade. Não concordaram que suas aeronaves e sua força aérea estejam sujeitas a esse tipo de escalada, o que potencialmente corre o risco de um míssil hipersônico iraniano ou sistemas de defesa aérea serem lançados e atingirem destroyers navais dos Estados Unidos, afundando-os, ou atingirem aeronaves americanas. Então, esse é o dilema em que Israel se encontra agora. E quero abordar algo, porque há muito pessimismo por aí. Há muita especulação sobre a fraqueza iraniana. Há muitas críticas acontecendo não só nas redes sociais, mas, é claro, nas décadas de Carta Branca e impunidade que Israel basicamente teve nesta região com a ajuda dos Estados Unidos. Há muita dúvida sobre o que vai acontecer aqui e muitos temores de uma mudança de regime no Irã. E quero abordar isso porque, enquanto Haifa queima, enquanto Tel Aviv queima, há muita catarse nesses ataques com mísseis. E quero apenas dizer que, em primeiro lugar, esses ataques com mísseis mostraram que o Irã tem a capacidade de se defender de forma incrivelmente eficaz. Sua tecnologia de mísseis e o número de mísseis ainda é difícil de verificar. Alguns dizem mais de 150 mil, outros dizem 20 mil, outros dizem algo entre esses números. Mas, independentemente disso, esse número é enorme e o Irã está apenas começando. Então, embora tudo isso seja impressionante, muitos temem que o Irã não consiga estabelecer uma dissuasão e não será capaz de estabelecer uma dissuasão, levando a uma guerra longa que Israel e os Estados Unidos usarão para tentar enfraquecer a liderança iraniana
e o governo iraniano, até o ponto de sua queda, realizando esses ataques horríveis contra civis e esses ataques terroristas. E eu só quero dizer o seguinte. Vimos, é claro, muita tragédia nessa região, especialmente no último ano e pouco, 20 meses. Genocídio em Gaza, o genocídio no Líbano, vamos chamar as coisas pelo nome. Israel realmente causou estragos no povo libanês, enquanto o Hezbollah lutava em solidariedade ao povo palestino. A queda da Síria foi também mais uma dessas tragédias, na qual Israel, é claro, teve um papel enorme em ajudar a provocar. Então há muita tragédia nessa região. Mas quero apenas dizer que vimos que o Irã não é nenhuma dessas situações. Na verdade, é bem diferente. O Irã mostrou que sua liderança não pode simplesmente ser decapitada, que seus estoques e suas capacidades militares não podem ser rapidamente eliminados. E isso representa um grande problema para os próprios Estados Unidos e Israel. E o que quero dizer com isso? Bem, o grande problema que isso representa para os Estados Unidos e Israel é exatamente esse cenário de uma guerra prolongada. Os Estados Unidos e Israel prosperam com ataques rápidos e ágeis, que degradam as capacidades do Estado e das forças armadas iranianas, a tal ponto que o Irã não consegue mais lutar, precisa capitular e fortalece as forças de proxy que Estados Unidos e Israel vêm apoiando no Irã. Esse é o modelo que eles tentaram implementar no Iraque e no Afeganistão. E em cada caso, os Estados Unidos acabaram em um verdadeiro atoleiro e não conseguiram alcançar seus objetivos gerais. Vimos em 2020 o que isso resultou. Os Estados Unidos tiveram que deixar o Afeganistão. Foram expulsos. E claro, embora não tenham sido totalmente expulsos do Iraque, seus objetivos gerais fracassaram lá. E esses são apenas 2 casos em que a abordagem dos Estados Unidos falhou. Alguns dirão que funcionou na Síria, e podemos dizer que isso é verdade. Mas o Irã não é a Síria. O Irã tem passado por sanções de fome há bastante tempo, mas nunca foi atingido militarmente como a Síria foi ao longo daquela guerra suja. E sabemos que Israel já havia atacado a Síria centenas de vezes ao longo de mais de uma década. E sabemos que os Estados Unidos estavam envolvidos em uma guerra em grande escala, sob o pretexto de supostamente combater o ISIS. Mas, na verdade, tudo se tratava de mudança de regime. Muita infraestrutura síria foi destruída por causa desse conflito, e 1/3 do país foi ocupado. Isso nunca aconteceu com o Irã. Portanto, o Irã está, de fato, em uma situação mais estável do que qualquer um desses casos. E, claro, não podemos realmente comparar o Irã com as forças de resistência, que, embora muito valentes, Hezbollah, a resistência palestina, as grandes capacidades do Hezbollah fazem parte do Estado libanês. Eles também têm muitas desvantagens geográficas, além do fato de que o Hezbollah, por causa dessa desvantagem geográfica, teve que ponderar e considerar seu papel nessa luta em relação à situação de vítimas civis que Israel foi capaz de impor a eles. Enquanto Israel atinge civis e causa danos psicológicos ao povo iraniano, neste momento, o povo iraniano e o Estado iraniano, obviamente, vêm se preparando para isso há décadas. Todos os relatos e indícios apontam que essa guerra que Israel iniciou é, na verdade, um grande erro de cálculo, no sentido de que está unindo o povo iraniano em torno do Estado, e que se uma guerra maior vier a estourar, você terá toda a extensão do povo iraniano, todo o poder do povo iraniano, apoiando a resposta do Irã. Portanto, a situação é diferente. Não acho que seja tão favorável para Israel ou para os Estados Unidos como em outras ocasiões em que causaram danos tão graves. E então precisamos também entender que o caos que os Estados Unidos e Israel causaram nessa região não levou a uma dominação total. Apesar do genocídio, apesar do cessar-fogo no Líbano, apesar da queda da Síria, apesar de todas essas tragédias, os Estados Unidos e Israel estão em uma posição mais precária e são obrigados a se envolver em uma guerra desesperada contra o Irã. Portanto,
Embora não possamos prever, não existe uma bola de cristal aqui que diga: ok, o governo iraniano está completamente seguro. A substituição vai acontecer. Regime change is not going to be carried out. We cannot say this for a fact, but Não podemos afirmar isso com certeza, mas dada a situação atual, em que o Irã lançou esses ataques devastadores contra Israel e causou uma devastação à psique do regime israelense e ao próprio excepcionalismo dos Estados Unidos, agora que o Irã demonstrou que tem capacidade de se defender e está dizendo, e só podemos tirar nossas próprias conclusões a partir disso, o Irã está dizendo que ainda nem começou e que seus mísseis e armas mais novos não foram utilizados. Tudo isso indica que o Irã não está na posição precária que alguns podem acreditar, mesmo que o líder supremo, Ayatollah Khamenei, seja assassinado. Isso alcançaria algum objetivo relevante? Levaria a uma mudança de regime? Eu diria que não. Na verdade, eu diria que isso faria o Irã escalar ainda mais e criaria um cenário que os Estados Unidos não conseguiriam lidar. and create a scenario that the United States cannot handle, and this might have some role. E isso pode ter algum papel no motivo pelo qual o governo Trump disse, entre aspas, não a um assassinato neste momento. Eu acredito 100% que os Estados Unidos vão se envolver em uma campanha desse tipo, caso Israel puxe o gatilho. Mas também acredito que, neste momento, os Estados Unidos estão em uma posição em que precisam considerar cuidadosamente se querem se envolver em um conflito em larga escala. Esta é a atualização. A atualização é que outro lançamento de míssil, acredito que o terceiro em tantos dias, mais de 100 pelo Irã, causou danos generalizados à infraestrutura e a alvos militares israelenses. Vemos bunkers israelenses sendo atingidos. Essas chamadas áreas, que deveriam proteger os colonos israelenses, estão se transformando em cemitérios. To protect Israeli settlers turn into graveyards. We see blackouts in Haifa, burn. Vemos apagões em Haifa, incêndios em Haifa, instalações de energia sendo alvo, instalações químicas sendo atacadas. Vemos o deserto de Negev sob intenso bombardeio, sistemas de defesa aérea sendo exauridos e falhando contra si mesmos. Vemos Tel Aviv continuando a queimar, com relatos de que o aeroporto Ben Gurion foi duramente atingido. E claro, vemos Netanyahu no estado mais abalado em que esteve durante toda essa guerra regional de mais de 20 meses, que foi desencadeada em 7 de outubro com a resistência em Gaza, seguida pelo genocídio que ocorreu posteriormente. Tudo isso mostra que Israel está realmente encurralado neste momento. E agora os Estados Unidos precisam considerar se vão entrar totalmente na guerra. Trump está dizendo talvez, talvez não. Nunca podemos realmente prever o que Donald Trump fará, mas podemos prever que os Estados Unidos já estão totalmente envolvidos nesta guerra. Logística, armas, aviões-tanque estão indo para lá. E precisamos entender que os ativos dos Estados Unidos não estão seguros neste momento. Isso está levando à hesitação do lado americano em apoiar totalmente Israel e garantir que esses mísseis sejam pelo menos tentados de ser interceptados. Essa é a situação agora. Não é bom para Israel. Não é bom para os Estados Unidos. A economia global está passando por um momento muito difícil agora. Os preços do petróleo estão disparando. E tudo indica que isso vai continuar. Israel está dizendo que serão semanas. Os Estados Unidos, a administração Trump, não tem ideia alguma. Eles dizem que é preciso fazer um acordo, mas sabemos que Israel está totalmente comprometido com a mudança de regime no Irã. Continuará atingindo civis, provavelmente continuará falhando em atingir alvos militares e seguirá realizando sabotagens, enquanto os Estados Unidos são continuamente pressionados a entrar totalmente na guerra ao lado de Israel. E claro, o lado iraniano afirma que possui tecnologia de mísseis, capacidades e estoques para continuar sua escalada nesta guerra contra Israel. This war against Israel.